aqui para dar início ao evento do Moura Educacional em parceria com a UniFCV, ao Mix de Lives na Pandemia. Eu sou Nátia Caroline, sou assistente social, especialista em saúde pública e mestranda em serviço social pela Universidade Federal de Alagoas. Eu estou aqui hoje com vocês para falar um pouco sobre o atendimento especializado em assistência social e inclusão social. Gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram conosco ontem no início desse evento. Gostaria também de agradecer a Rosa Trícia pelo convite, por fazer parte dessa equipe maravilhosa que é o Moura Educacional. E gostaria de convidar vocês a participar desse evento maravilhoso para que a gente possa enriquecer nossos conhecimentos e continuar construindo da melhor maneira possível uma troca de conhecimentos. É um prazer enorme estar aqui com vocês e espero poder contribuir com vocês. Vamos falar um pouco sobre a minha experiência na política de assistência social, no SUAS. Eu já fui coordenadora do CRAS, já fui técnica do CRAS. Durante 7 anos eu estive inserida trabalhando na política de assistência social. Espero contribuir um pouco com a minha experiência para a formação de vocês e para o conhecimento a respeito dessa política que nos é tão cara. Eu trouxe inicialmente algumas nomenclaturas que muitas vezes causam uma certa confusão quando a gente fala na política de assistência social. Então, inicialmente, eu trouxe alguns conceitos que vão contribuir para que a gente possa conhecer melhor e fazer uma certa distinção sobre o que realmente é a política de assistência social. Esses conceitos, essas nomenclaturas que eu trouxe, elas estão intrínsecas à política de assistência social, entretanto, cada uma tem a sua funcionalidade. Eu trouxe inicialmente a palavra direitos sociais. Acredito que todas as palavras que eu trouxe justamente confundem com a política de assistência social, justamente por terem uma finalização, talvez, com a palavra social, sociais. E aí a gente vai tentar esclarecer um pouco sobre o que é cada uma delas e como elas estão inseridas na política de assistência social. Então, os direitos sociais, eles são direitos fundamentais do indivíduo que visam garantir ao indivíduo o exercício e usufruto dos seus direitos fundamentais. O que são esses direitos fundamentais? São os direitos essenciais para que o indivíduo tenha acesso a uma vida plena. E também tem acesso ao Estado de Direito, ou seja, um indivíduo, todo e qualquer indivíduo tem direitos a ter direitos. E a nossa Constituição brasileira, a Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, ela também prevê a obrigatoriedade do Estado em garantir tais direitos sociais. E ela estabelece como direitos sociais o acesso à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, o lazer, a segurança, a previdência social e a proteção à maternidade, à infância e aos desamparados, ou seja, contempla toda a existência do indivíduo, desde o nascimento à morte. Outra palavra também que às vezes traz uma certa confusão é a palavra seguridade social. Entretanto, a seguridade social está realmente muito intrínseca à política de assistência social. A seguridade social é a política macro que dá origem à singularidade da política de assistência social. É na política de seguridade social, nesse conjunto de políticas sociais, cuja finalidade é amparar e assistir ao cidadão e à sua família em situação de velhice, doenças e desamparo, cujo principal objetivo é justamente garantir essa integralidade de acesso a direitos do cidadão. E a política de seguridade social, ela elenca um tripé. 3 principais políticas para que ela possa ser efetivada. E essas políticas são a política de saúde, a política de previdência social e a política de assistência social. É através da política de seguridade social que nós vamos ter elencado as diretrizes e os princípios da política de assistência social. E o que vai dar materialidade à política de assistência social é justamente um arcabouço legal, a Lei Orgânica de Assistência Social, que vai efetivar, que vai dispor como irá ocorrer, como irá ser gerida essa política de assistência social. Então é bom a gente lembrar, a Seguridade Social é uma política, é um conjunto de políticas
e dentro dela está a política de assistência social, que é estabelecida legalmente pela Lei Orgânica de Assistência Social, a qual a gente vai falar um pouquinho dela mais na frente. Outra coisa também que se confunde bastante é o serviço social com a política de assistência social. Muitas vezes, quando perguntam se você cursa serviço social, perguntam, você cursa assistência social? Assim, é bem comum fazer essa associação. Mesmo a política de assistência social, sendo uma das principais políticas que emprega os assistentes sociais, ela tem uma diferenciação do serviço social. O serviço social é uma profissão inscrita na divisão social e técnica do trabalho, que vai atuar como um agente executor, um agente não só executor, mas também na elaboração e formulação da política de assistência social. Esclarecidas essas nomenclaturas, vamos falar um pouco sobre a Seguridade Social. A Seguridade Social, ela também tem um arcabouço legal que a torna um mecanismo obrigatório de ser executado pelo Estado em parceria com a sociedade civil, que é a Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. A Seguridade Social, como a gente tinha falado anteriormente, é um conjunto de políticas que visa garantir o acesso às políticas sociais, ou seja, o acesso do indivíduo aos direitos sociais, os tão famosos direitos e tão caros direitos sociais. Essa política, ela estabelece um tripé, ou seja, ela estabelece pilares. Ela estabelece que é fundamental que o indivíduo tenha acesso a 3 políticas. Elas são a saúde, a assistência e a previdência social. Entretanto, ela traz alguns critérios para que o indivíduo tenha acesso a tais políticas. A saúde, ela é uma política não contributiva, é uma política pública efetivada pelo Estado e que, para ter acesso a ela, não precisa ter prévia contribuição nenhuma. Apesar que nós vamos ver lá na frente que todas as políticas são financiadas justamente por nós, através dos nossos impostos, através do sistema de previdência social. Então, a política de saúde, ela é uma política de direito de todos, dever do Estado e que você tem acesso independente de você ter contribuição ou não. Já a política de previdência social, ela é uma política de caráter contributivo, ou seja, para você ter acesso à política de previdência social, você tem que contribuir. Não é toda e qualquer pessoa, independentemente da participação ou não nessa política, que tem acesso a ela. Quem tem acesso à política de previdência social são as pessoas que contribuem com esta política. É um regime geral, a política de previdência, mesmo existindo aí previdências privadas, mas a previdência social, o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, é de cunho para todo e qualquer trabalhador, seja ele seletista ou no regime contratual ou até mesmo no regime de concurso público. E ela tem uma certa filiação obrigatória. E por fim, vem o nosso tema de hoje, que é a política de assistência social, que é para quem dela necessitar. Mesmo sendo uma política de caráter não contributivo, ela limita o público ao qual ela se destina. Ela é uma política que você tem acesso independente de contribuir ou não, entretanto, apenas se você se adequa a uma condicionalidade, se você está necessitando dela em determinadas situações. A Seguridade Social, ela traz esse leque de políticas justamente porque ela tem um objetivo. E qual é o objetivo da Seguridade Social? É garantir uma proteção aos indivíduos, é garantir uma proteção que faça com que o indivíduo tenha acesso a todas as iniciativas públicas e privadas reguladas pelo Estado, para que dessa forma possa ter acesso a uma provisão de serviços e benefícios sociais visando o enfrentamento de situações de risco ou de privações sociais. Ou seja, a proteção social, ela é o objetivo maior da política de segurança, desse conjunto de políticas da Seguridade Social. E essa proteção social, ela vai ter um tratamento bem especial na política de assistência social. A gente vai ver que a política de assistência social, ela se configura
enquanto um componente da Seguridade Social não contributiva, dever do Estado e direito de todo e qualquer cidadão que nela necessitar. Ela é orientada pela ótica do direito, pelo indivíduo enquanto sujeito portador de direitos. Então, assim, é bom a gente ter sempre em mente que é uma política garantida através de mecanismos legais para que o indivíduo tenha acesso a direitos, não tem nada a ver com favor. É bom a gente sempre ter em mente que a política de assistência social ela se difere bastante de assistencialismo. O assistencialismo, mesmo presente nos dias atuais, é algo que precede a política de assistência social. Ele era algo mais imperante antes da política social. A política social é um arcabouço legal que vai para além de qualquer intencionalidade privada ou não. É um direito garantido pelo Estado. E no Brasil, a política de assistência social ela é regulamentada constitucionalmente, ela está na Constituição, seja através dos parágrafos 194, o qual se traz mais sobre a política, o conjunto de políticas de seguridade social, como também através dos artigos 203 e 204, que vem um desenho de como seria essa política de assistência social. As outras formas de regulamentação da política de assistência social no Brasil é através da Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, vamos lembrar sempre, não LOAS, a LOAS. Também através da Política Nacional de Assistência Social, a PNAs, e as normas operacionais básicas, que elas tanto vão regulamentar a execução do SUAS, que a gente vai ver mais na frente o que é o SUAS, como também a maneira como será gerida e distribuída o arcabouço não só técnico, mas como também físico da política de assistência social. E também regulamentada e organizada pelo Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Vamos lembrar sempre, SUAS, não SUS, bem parecidos, são sistemas que visam garantias de proteção, entretanto, com ramificações diferenciadas. Essas políticas elas são voltadas para provisões de programas, serviços, projetos e benefícios socioassistenciais. Às vezes, assim, sempre cai em concurso é a questão, quando a gente fala assim, sobre o arcabouço legal da política de assistência social, a gente sempre remete o primeiro arcabouço legal à lei orgânica. Entretanto, o primeiro arcabouço legal, que a primeira vez que vai ser situada a política de assistência social enquanto direito, é na nossa Constituição Federal, também conhecida como Constituição Cidadã. Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, é a primeira Constituição que vai trazer em seu corpo a política de assistência social enquanto direito daqueles que dela necessitar. Posteriormente, nós temos como arcabouço jurídico e legal também a Lei Orgânica de Assistência Social, mas a primeira vez que se tem um corpo legal da política de assistência social é na Constituição Federal, nos artigos 194, 203 e 204. Mas é a Lei Orgânica de Assistência Social que vai delinear como serão os princípios e diretrizes dessa política. Outro arcabouço legal também é a Política Nacional de Assistência Social apenas e o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que a gente vai ver mais na frente um pouquinho de cada um. Então, a Constituição, como a gente tinha falado, ela traz em seus artigos 203 e 204 a garantia do direito à assistência social, mas é através da Lei Orgânica de Assistência Social que irá se dispor sobre como será essa organização dessa política de assistência social. É um instrumento legal que irá regulamentar o pressuposto que está colocado lá na Constituição Federal de 1988. Posteriormente, a gente tem a Política Nacional de Assistência Social, que ela já é um arcabouço legal um pouco mais, que vem mais à frente, que é de 2004, e ela é um conjunto, a Política Nacional de Assistência Social ela vai trazer um conjunto mais organizado do que seria essa política de assistência social, sendo ela uma política que faz parte de um conjunto de políticas setoriais. Por que políticas setoriais? São políticas que visam garantir a proteção social
do indivíduo enquanto um todo, entretanto compartimentando cada necessidade, seja ela a saúde, o lazer, a moradia, a educação. São políticas, por isso que a gente chama de políticas setoriais, que irá considerar as desigualdades socioterritoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais, ou seja, visando garantir os mínimos necessários para a sobrevivência digna do indivíduo. E o provimento de condições que busquem atender a sociedade e a universalização do direito, ou seja, o direito não só de um grupo privado de pessoas, mas o direito de todo e qualquer cidadão. O público ao qual essa política irá se destinar são os cidadãos e grupos que se encontram em situação de risco social. A gente vai ver mais na frente a diferença entre risco social e vulnerabilidade. Então, para se ter acesso à política de assistência social, não precisa se estar em vulnerabilidade social. Estando em risco de vulnerabilidade social, você já é um cidadão elegível a ter acesso a essa política. A Política Nacional de Assistência Social, ela vai trazer algumas seguranças, ela vai estabelecer algumas seguranças enquanto primordiais para que o indivíduo ele consiga ter usufruto de sua vida de maneira digna e plena. Ele vai trazer como seguranças afiançadas a sobrevivência a riscos circunstanciais. Que riscos circunstanciais seriam esses? As situações de calamidade pública, as situações de miséria, de pobreza. Também a segurança à renda para que dessa forma o indivíduo ele possa garantir os meios de sobrevivência necessários para si e para sua família, como também o convívio familiar e comunitário harmônico. O indivíduo ele não só é apto à política de assistência social quando ele está em miséria, não. Quando ele está em algum vínculo ou com o risco de quebra de algum vínculo, seja ele alimentar, familiar ou até mesmo de segurança, ele está apto a ser um usuário da política de assistência social. E a acolhida. A acolhida, eu acredito que, na minha opinião, é uma das seguranças que mais depende do profissional para que ela seja efetivada. A acolhida é aquela escuta qualificada, é aquela recepção realmente ética, é quando você enxerga o indivíduo realmente enquanto um cidadão de direitos. E também o desenvolvimento da autonomia, que eu também acho como uma das seguranças bem interessantes, pois é uma segurança que visa garantir não só o atendimento imediato da necessidade do indivíduo, como, por exemplo, o indivíduo chega até a mim encontra-se em uma situação de miséria extrema, está necessitando ou de um aluguel social, que a gente vai falar mais na frente sobre esses benefícios assistenciais, ou de uma cesta básica, e aí eu atendo imediatamente. E não é ali, quando eu atendo imediatamente, aquela necessidade do indivíduo que se encerra o fazer da política de assistência social. Não. A política de assistência social, ela visa também contribuir para que o indivíduo possa ter condições de romper com aquela situação de vulnerabilidade. Ou seja, ter acesso a condições para que ele possa gerir a sua própria sobrevivência e da sua família. Essa política de desenvolvimento da autonomia visa tanto o fortalecimento das potencialidades e até mesmo a reconstrução dos vínculos familiares, como também ela é voltada para a questão da geração de emprego e renda. E aí é quando a política de assistência social faz uma interlocução maior com toda a rede, para que dessa forma o indivíduo ele possa ter condições de sair daquela condição de vulnerabilidade, de superar a vulnerabilidade que o fez ser usuário da política de assistência social naquele momento. Então, ou seja, a pessoa ela não está pré-estabelecido que ela vai ser permanentemente usuária da política de assistência social. Não. Ela vai estar em uma condição ou de risco ou de vulnerabilidade, a qual irá a tornar elegível a ter acesso à política de assistência social. E todas essas seguranças, elas vão estar mais detalhadas, o como fazer mais organizadas, através do Sistema Único de Assistência Social de 2005, o famoso SUAS. Vamos lá. Então, o SUAS, ele compõe um conjunto articulado e integrado de serviços, programas e benefícios,
ou seja, ele vai tratar mais detalhadamente do como fazer, de como executar os serviços, os programas e os projetos e benefícios da política de assistência social, e ele também é composto por um pacto federativo. O que seria esse pacto federativo? Um pacto federativo é mais voltado para a questão do financiamento da política, e quando a política ela é financiada não só por uma esfera, mas ela é financiada tanto pela esfera federal, como pela esfera estadual, como pela esfera municipal. Esse pacto federativo vai estabelecer como cada esfera vai contribuir para que essa política seja efetivada. O SUAS também ele pode ser executado através da rede pública e privada. Isso também às vezes causa um certo nó na nossa cabeça, tendo em vista aqui como é que uma política pública, que a gente sempre associa a política pública exclusivamente, mas realmente o seu principal promotor é o Estado, mas a gente deve sempre lembrar que na Constituição fala em parceria com a sociedade civil, mas assim, como é que o Estado vai estar na esfera privada? Mas sim, é possível sim. Tanto através de instituições públicas, como também através de convênios e parcerias com instituições privadas, como a gente vê aí as OS, as OCIPs, as ONGs, são mecanismos do Estado, no âmbito privado, executar a política pública. E também é um sistema nacionalizado com a mesma organização em todo o país. Mas a gente vai ver mais na frente que mesmo sendo um sistema nacionalizado de maneira horizontalizada em todo o país, a sua execução não é horizontalizada. Ela é uma execução que vai identificar e vai tentar ser desenvolvida através das particularidades de cada região. É um sistema nacionalizado, mas que é executado de forma descentralizada. Então, o SUAS, ele tem como uma das suas principais funções, é a proteção social, que a gente viu na frente, que é o principal objetivo da política de seguridade social. Então, ele vai tentar garantir essa proteção social, como também ele vai tentar executar a vigilância socioassistencial, ou seja, ele vai tentar identificar quais são os fatores que fazem com que os indivíduos, as comunidades, os territórios entrem em situação de risco social, de vulnerabilidade social. E também a defesa intransigente dos direitos sociais. Ele tem por diretrizes a matricialidade sociofamiliar, ou seja, a família, o núcleo familiar, a composição e recomposição dos vínculos familiares é uma das suas principais diretrizes, e a territorialização, que é essa territorialização. A territorialização é quando ele vai levar em consideração as particularidades, as especificidades de cada território. A gente pode identificar essa territorialização até mesmo no mesmo município. Quando o município ele tem 2 CRAs, eles são localizados em regiões diferentes, em bairros diferentes, e cada CRAS vai ter uma especificidade diferente, porque ele vai tentar atender às demandas daquele território, daquela comunidade, as particularidades, as individualidades daquele território. E dentre os objetivos do SUAS, a gente tem prevenir e reduzir situações de risco social e pessoal. O principal objetivo do SUAS é prevenir, mas ele também não se limita em prevenir. Ele também visa proteger pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, ou seja, além de prevenir, ele também visa proteger. Ou seja, ele tenta minimizar os riscos de vulnerabilidade, mas ele também atua quando a vulnerabilidade social já está estabelecida. Ele tenta na proteção e reconstrução da autonomia do indivíduo e da superação da situação de vulnerabilidade social. Ele busca criar medidas e possibilidades de socialização e inclusão social, como também ele busca monitorar as exclusões e os riscos sociais da população. Ou seja, ele tenta de maneira geral estudar e observar o que gesta a vulnerabilidade social nos territórios, tendo como centralidade a família. O Sistema Único de Saúde, como a gente tinha falado, ele não é contributivo,
você tem acesso independentemente de ter contribuição ou não. Entretanto, você tem que estar condicionado a ter acesso, ou seja, você tem que estar em situação de risco ou vulnerabilidade social, diferente do sistema de saúde, que você tem acesso independentemente de você estar na condição de doente ou não. Já o Sistema Único de Saúde é para quem dele necessitar. Ele é descentralizado porque ele tenta observar as particularidades de cada território e ele é participativo. Como ocorre essa participação? Essa participação ocorre principalmente através dos conselhos, tanto nacional, estadual como municipal de assistência social. São mecanismos em que a população tem a oportunidade de participar da elaboração, da execução, dos gastos, da escolha das atividades e ações a serem executadas naquele território pela política de assistência social. E o Conselho de Assistência Social, tanto nacional como municipal, como estadual, eles têm o caráter deliberativo. Então, é uma forma de fiscalizar, de acompanhar o fazer dessa política. Como a gente tinha falado, ele recebe verbas tanto da União, quanto do Estado, quanto dos municípios. Vamos passar aqui. O público do SUAS são famílias e indivíduos em situação de pobreza e vulnerabilidade social, como também são as famílias que encontram-se nessa mesma condição, famílias e comunidades. Também o público do SUAS são os beneficiários do programa Bolsa Família, os beneficiários do programa do benefício de prestação continuada e as famílias e indivíduos em situação de riscos sociais, ou seja, qualquer pessoa pode ser o público do SUAS, desde a criança, ao adolescente, ao jovem, ao adulto e o idoso. O público do SUAS é um público diversificado. Qualquer indivíduo, independentemente da sua faixa etária, estando em situação de risco ou vulnerabilidade, está apto a ser o público do Sistema Único de Assistência Social. Esse Sistema Único de Assistência Social, ele não teria como ser, tem um leque de complexificações, como a gente prestou atenção, que ele supervaloriza a questão da territorialidade. Ele tenta identificar não só, como a gente tinha falado anteriormente, não só o risco, mas também ele tenta identificar o que gesta esse risco. Então, ele se divide em dois tipos de proteção: a proteção social básica e a proteção social especial. A proteção social básica, ela é dividida em uma única complexidade, que é a proteção social básica em si, num contexto geral. Já a proteção social especial, ela é dividida em duas complexidades: alta complexidade e média complexidade. Por que existe essa divisão? Para que possa ocorrer uma execução de ações, programas, benefícios e projetos que atenda aos graus, aos níveis de vulnerabilidade em que o indivíduo se encontra e para que possa ser elaborado de uma maneira mais estratégica e eficaz a superação dessa vulnerabilidade. A gente vai ver inicialmente um pouco sobre a política de a proteção social básica. A proteção social básica é a que eu tenho um pouco mais de domínio, pois é que eu trabalhei mais tempo, como eu falei anteriormente para vocês. Eu tenho experiência na proteção social básica, tanto através do CRAS, como através da própria Secretaria de Assistência Social. E eu vou tentar trazer um pouco mais e esclarecer algumas dúvidas que eu acho que são bem pertinentes no fazer da proteção social básica, mas posteriormente nós também vamos falar um pouco sobre a proteção social especial. A proteção social básica, ela é a porta de entrada do SUAS. Mesmo que você configure-se como usuário da proteção social especial, seja ela de média ou alta complexidade, você primeiro tem que passar, não assim obrigatoriamente, mas idealmente seria que você passasse pela proteção social especial, pela proteção social básica. O CRAS é a principal unidade
de mecanismo e execução da proteção social básica, dentro do CRAS existem outros serviços que muitas vezes podem ser descentralizados, podem ser executados em outras unidades, entretanto são todos referenciados ao CRAS. Então a unidade que comporta, a unidade que executa a proteção social básica é o CRAS. Já a proteção social especial, ela existe em outras unidades que podem executar essa proteção. Seja a principal e mais conhecida, acredito, principalmente nos interiores, é o CREAS. O CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, ele vai executar também como porta de entrada da proteção social especial. Temos também os centros POPs, que compõem, os centros POPs são os centros de população que atendem a população de rua, como também nós temos a proteção social especial de alta complexidade, e aí ela vai atender a um público que tem um vínculo vamos supor, tem uma violação de direito mais agressiva. E são através dos serviços de acolhimento, dentre eles as casas-lares, os abrigos, os albergues. Esses são as instituições que compõem a proteção social especial de alta complexidade. A proteção social básica, ela tem por objetivo, ela busca prevenir situações de risco social por meio da organização de oferta de um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, voltado para o desenvolvimento das potencialidades e aquisição das famílias e seus membros, bem como o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Ou seja, a proteção social básica, ela vai tentar romper com aquele ciclo vicioso que vai gerar a violação do direito. A proteção social básica, ela vai tentar prevenir que os vínculos, que o risco social passe de risco para a efetivação de uma vulnerabilidade. O seu principal objetivo é trabalhar não só com famílias que já têm os vínculos rompidos, mas famílias que têm probabilidade de ter esses vínculos rompidos. Quando eu digo vínculos rompidos, não são apenas os vínculos familiares afetivos, mas os vínculos também de questão material, de questão econômica, de questão de habitação, moradia, quando você tem aquela situação que colabora para que você não tenha acesso a uma vida plena, a uma vida com as garantias de direitos prescritas ao Estado de Direitos de todo e qualquer cidadão. Então, o serviço no âmbito da proteção social básica, ele é executado principalmente, como a gente falou, pela unidade do CRAS. E o CRAS, ele tem um serviço primordial que executa a sua funcionalidade de prevenir os riscos sociais, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF. O PAIF é um trabalho com famílias que se referencia aos serviços socioassistenciais de proteção social básica e ocorre dentro do Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, por meio de serviços de proteção e atendimento integral à família, visando o empoderamento das famílias, visando que elas encontrem condições para não desenvolverem uma vulnerabilidade social, para que elas empoderem-se e tenham condições de ser autônomas e donas da sua subsistência. Os serviços do PAIF, eles devem ser ofertados obrigatoriamente no CRAS. E é interessante que assim, o CRAS, ele também é conhecido como a casa da família. O CRAS, ele é aquela centralidade, é aquela porta de entrada da política de assistência social. E ele se caracteriza como uma das principais portas de entrada também para os SUAS. Possibilita o acesso de famílias à rede de proteção social da assistência social, e é um local público localizado prioritariamente no território, o território de maior vulnerabilidade social, para que a gente possa identificar e conhecer aquele território e dessa maneira encontrar estratégias de ações que melhor possam contribuir para o fortalecimento e empoderamento das famílias daquele território. Dentre as suas funções está a gestão territorial da proteção social básica, a oferta obrigatória do Serviço de Proteção e Atendimento às Famílias, o PAIF, como também a oferta de serviços complementares, programas e benefícios,
que a gente vai ver que existe uma certa diversidade de programas e benefícios a serem executados dentro do CRAS, que muitas vezes a gente acaba confundindo esses programas e esses projetos como o próprio CRAS. E esse PAIF, ele vai buscar executar esses serviços socioassistenciais, visando realmente que aquela família tenha condições de superar aquela vulnerabilidade ou de ter condições de não chegar a ter aquela vulnerabilidade. Ele consiste num trabalho social com famílias de caráter continuado. Então, não é algo, como a gente tinha falado anteriormente, eu atendo a demanda e encerra ali. Não, o PAIF, ele vai continuamente tentar fortalecer os vínculos daquele território para que aquele território possa gerir e organizar de maneira digna a sua sobrevivência, a sua subsistência, pautada na ótica dos direitos, para que você possa ter acesso a uma qualidade de vida de maneira ampla e também visando sempre que o indivíduo seja autor da sua própria história. Em linhas gerais, o PAIF tem por objetivo promover a centralidade da família. E quando a gente fala em família, a gente sempre pensa naquela família monogâmica, naquela família patriarcal, composta por um pai, uma mãe e os filhos. Entretanto, a legislação atual ela traz um novo conceito de família. Família são pessoas reunidas por laços sanguíneos ou não, por laços afetivos, e pode ser compostas tanto por um homem, uma mulher, a família tradicional, como também pela família LGBTQI+, ou a família composta por outros membros familiares, como tio, avó. Esse núcleo é composto por família. E ele tem o foco promover a cidadania, o protagonismo social, a autonomia, a equidade e assegurar a assistência social enquanto direito, não enquanto favor, benesse, visa romper com a lógica do assistencialismo, sempre pautado na ótica do direito, do acesso à garantia do direito, como dever do Estado. E sua operacionalização é através tanto do atendimento emergencial, como também de um acompanhamento, para que aquele núcleo não volte a ter novamente as situações de riscos e vulnerabilidades que o levaram a ter a necessidade da política de assistência social. Os serviços ofertados pelo CRAS, eles são diversos e eles são distribuídos em benefícios, serviços e programas. O programa principal é o PAIF, o Programa de Apoio Integral à Família, é através do PAIF que se identifica a necessidade do indivíduo, da família ou da comunidade, dela ser destinada a determinados benefícios, serviços e programas. Dentre os benefícios, os principais são benefício de prestação continuada, o famoso LOAS, que a gente já viu anteriormente, que é a LOAS, é a menina LOAS, que está quase se tornando uma jovem, né, agora. O BPC, ele está integrado à Lei Orgânica de Assistência Social. O BPC é o único benefício de prestação continuada que é prescrito na Constituição Federal de 88. É a garantia, como a gente vai ver mais na frente, é a garantia de um salário mínimo a um determinado grupo de pessoas. A gente vai falar mais detalhadamente, vamos segurar aí. E também os benefícios eventuais, que são benefícios, como o nome já diz, que se caracterizam não tanto por algo continuado, mas por uma eventualidade, um benefício mais esporádico. Dentre os serviços, nós temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que também é bem conhecido como serviço de convivência. Na maioria dos municípios é sempre mais voltado para criança e adolescente e também o idoso, mas a gente vai ver que o serviço de convivência ele é destinado a todos os indivíduos, à criança, ao adolescente, ao adulto, ao jovem e ao idoso. Entretanto, fica a critério do município escolher qual a principal faixa etária de maior vulnerabilidade para executar o serviço de convivência, como também o serviço no domicílio, que esse já é um tipo de serviço que é mais executado em municípios de maiores portes que têm equipes volantes, seja porque existem comunidades muito distantes, seja porque tem comunidades quilombolas mais afastadas, ou porque tem um número maior de pessoas em situação de violação, de isolamento, principalmente deficientes e idosos. E dentre os programas, a gente tem o programa mais famoso, que é o programa Bolsa Família,
E também temos o novo programa, que é o Programa Criança Feliz, que a gente vai falar um pouquinho de cada um desses programas. Então, vamos tentar distinguir o que é benefício, o que é serviço e o que é programa. Já prestamos atenção que a política de assistência ela é recheada de várias ramificações. Mas devagarzinho a gente aprende, a gente consegue ir identificando cada um das ramificações e também em que se adequa, em que se enquadra cada caso e cada usuário e cada comunidade. Os benefícios assistenciais, eles constituem-se na distribuição pública de provisões materiais ou financeiras, ou seja, de bens, como é que eu posso, assim, de questões materiais, o acesso à cesta básica, como também financeira. Pode ocorrer, sim, o acesso de um valor, de transferência de um valor para a pessoa, que é a principal experiência, a principal materialização dessa transferência, dessa distribuição de renda é o BPC. Voltada para grupos específicos que não podem, com recursos próprios, satisfazer as suas necessidades básicas. O BPC, o benefício de prestação continuada, é o principal benefício assistencial, como a gente falou, ele está prescrito na Constituição de 88, é o único benefício constitucionalmente regulado. Ele está, é bom a gente ter sempre essa ideia, o BPC ele não é ligado à previdência social, ele é ligado à assistência social, ele é um benefício da política de assistência social, mesmo em algumas situações sendo organizado pela política de previdência social, mas é um benefício da política de assistência social. E ele constitui-se em uma renda mensal no valor de um salário mínimo destinada a pessoas idosas a partir de 65 anos e a pessoas com deficiências que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem tê-la provida pela sua família. A gente percebe que outro fato interessante sobre o BPC é que a renda per capita ele tem algumas condicionalidades e a principal condicionalidade do BPC é a renda per capita. É você estar em uma situação de vulnerabilidade, não de risco, de vulnerabilidade social. Pois se você não tem condições de prover o seu sustento, a sua alimentação, a sua moradia, então você não está em risco, você já está com a situação de vulnerabilidade estabelecida. Você tem que comprovar através do cadastro único, que a gente vai ver mais lá na frente, que o cadastro único ele é um organizador maior de alguns benefícios da política de assistência social. Então, o cadastro único ele não é apenas voltado como um cadastro para ter acesso ao Bolsa Família. Existem vários outros programas que nós podemos ter acesso através do cadastro único. Então, dentro do cadastro único, para o indivíduo ter acesso ao BPC, ele tem que ter uma renda per capita que não ultrapasse um quarto de salário mínimo. Anterior à pandemia, a gente teve um avanço nesse quesito, na qual está em trâmite uma legislação que modifica, que não seria um quarto, a renda per capita de um quarto de salário mínimo, mas sim de meio salário mínimo. Entretanto, nesse contexto de pandemia, essa tramitação está suspensa, mas esperamos que quando tudo isso passar, a gente consiga esse avanço para que mais pessoas, mais famílias tenham acesso ao benefício de prestação continuada. A outra forma de benefício assistencial são os benefícios eventuais. Eles são de caráter suplementar e provisório, ou seja, eles são temporários, ele não é de caráter continuado, ele tem um caráter temporário. Eles são prestados a cidadãos e famílias em virtude do nascimento, da morte e situações de vulnerabilidade temporária de calamidade pública, seja através de recursos naturais, como a gente viu há alguns anos atrás, a questão das cheias, ou seja, através do próprio indivíduo estar em uma situação de calamidade pública, como, por exemplo, não tendo acesso, não tendo condições de prover a sua moradia. Então, ele tem acesso ao benefício eventual de caráter emergencial, para que ele possa, muitas vezes é configurado como o aluguel social. Essas são as formas de serem gerenciadas e geridas os benefícios eventuais, contemplando tanto a questão do nascimento, o auxílio natalidade, que é aquela questão mais do enxoval, o auxílio mortalidade, que é a questão do acesso ao funeral, não só o caixão, mas o funeral de maneira geral, como também o auxílio vulnerabilidade, que é expresso mais na entrega de cestas básicas e também no acesso do aluguel social. Por sua vez, os serviços assistenciais,
eles têm como principal carro-chefe o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. É um serviço ofertado de forma complementar ao trabalho social com as famílias, executado através do PAIF nos CRAs, e ele realiza atendimento a grupos. E são realizadas atividades artísticas, culturais, de lazer, esportivas, dentre outras, de acordo com a idade e também os interesses e as particularidades de cada grupo e de cada território. Outra forma também de acontecer os serviços assistenciais é através do serviço no domicílio, que é um serviço voltado mais para pessoas com deficiências ou idosas com algum grau de dependência, que não possam chegar a ter acesso ao CRAS ou às unidades de assistência social. Então, é um serviço que necessita que o profissional vá até o domicílio para que, dessa forma, a pessoa tenha acesso à proteção social, seja ela básica ou especial. E é mais voltado para pessoas que tiveram limitações agravadas por situações de violação de direitos, como isolamento, confinamentos, atitudes discriminatórias e preconceituosas, faltas de cuidados adequados, como também entre outras situações que aumentam a dependência e comprometem o desenvolvimento e a autonomia do indivíduo, inclusive também questões de acesso físico aos serviços. Já os programas assistenciais, a gente tem como principal, o principal programa assistencial, o programa Bolsa Família, que muitas vezes a gente confunde, é a política de assistência, é a política do Bolsa Família. Entretanto, o Bolsa Família é apenas um dos programas que compõe a política de assistência social. Como a gente está vendo aí, ela é composta por serviços, benefícios e programas e projetos de leque bem maior do que o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Ele foi criado em outubro de 2003 e ele tem 3 eixos centrais, que é um complemento de renda, fazer com que o indivíduo tenha acesso a uma renda. Também, junto com o BPC, ele é um programa, o BPC é um benefício. Já o Bolsa é um programa que também faz parte dessa questão de distribuição de renda. Como também o acesso ao direito, porque se você prestar atenção, o Bolsa Família ele é interligado às demais políticas setoriais, a saúde, a assistência e a educação. Ele tem condicionalidades para que você tenha acesso a ele. A criança e o adolescente tem que estar regularmente sendo acompanhado pela política de saúde, como também tem que estar inserido na escola e tendo acompanhamento no censo educacional. E também ele dá acesso a outros programas complementares, como a tarifa social, como o programa Minha Casa Minha Vida, dentre outros que infelizmente não vai dar para a gente tratar detalhadamente hoje, mas espero em outra oportunidade que a gente possa conversar um pouco mais sobre de maneira mais detalhada. E também a gente tem um novo programa Criança Feliz, que são ações integradas a proteção social básica, que vai contribuir com o trabalho com as famílias e tem por objetivo, como uma das principais características, a intersetorialidade, essa articulação entre a política de assistência, a política de saúde, a política de educação, e ela visa, dentre outras finalidades, a principal finalidade do programa Criança Feliz é o desenvolvimento integral as crianças na primeira infância, ou seja, as crianças de 0 a 3 anos são as famílias com crianças de 0 a 3 anos são as famílias que serão contempladas para ter esse suporte na primeira infância. Uma exceção no programa Bolsa Família, como anteriormente uma aluna perguntou, qual a faixa etária do programa Criança Feliz? É de 0 a 3 anos, com uma exceção. Se a criança possui alguma deficiência, esse prazo se estende, vai de 0 a 6 anos. E aí o programa, em casos específicos, ele atende a uma faixa etária maior. E nós temos também, como nós tínhamos falado anteriormente, não só a proteção social básica, nós temos também a proteção social especial. A proteção social especial é um conjunto de serviços que trabalha articulado com a proteção social básica, e é um conjunto de serviços, programas e projetos voltados para a proteção de famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social recorrente da violação de direitos. E está dividida em média e alta complexidade.
Ou seja, a proteção social básica, ela vai tentar prevenir que a violação do direito ocorra. Já a proteção social especial vai entrar justamente para o fortalecimento e reconstrução da autonomia dos indivíduos e da família e do território e da superação daquela violação de direitos. E ela é dividida em duas ramificações, de alta complexidade e média complexidade. Ela diz essa reconstrução de vínculos familiares e comunitários é pautada totalmente na defesa intransigente dos direitos, no fortalecimento das potencialidades do indivíduo, do fortalecimento da autonomia e na proteção das famílias e indivíduos que estão enfrentando situações de violação de direitos. Então, é neste âmbito que a proteção social especial entra. Ela entra com serviços de proteção especial que têm uma estreita interface com outras políticas e com outros órgãos, principalmente uma gestão mais próxima e complexa, compartilhada com o Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos de ação do Poder Executivo. Por isso que a gente vê muitas vezes que o CREAS ele trabalha bem articulado com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Entretanto, o CREAS ele vai trabalhar complementarmente, ele não vai ceder profissionais para o Judiciário e o Ministério Público, não. O CREAS ele vai, de um trabalho em rede, ele vai articular com os demais profissionais para que possa ser superada a violação de direito daquele indivíduo. A gente também, uma dos nossos objetivos com a live de hoje é que a gente tentasse articular a política de assistência social à inclusão social. E eu tentei trazer assim de maneira mais macro como a gente pode, como profissional, seja ele assistente social, psicólogo, educador, o pedagogo, o educador físico, o profissional inserido dentro da política de assistência social pode garantir essa inclusão social, pode garantir essa defesa intransigente dos direitos humanos, sociais, políticos, civis, dos direitos que englobam o indivíduo enquanto um todo. E aí eu elenquei algumas habilidades que eu acredito ser necessária para uma atuação totalmente pautada na efetivação dos princípios e diretrizes da política de assistência social. E dentre essas habilidades eu trouxe a ética e o respeito à diversidade e à dignidade humana, livre de qualquer preconceito, livre de qualquer pré-julgamento, que acolha o indivíduo dentre as suas particularidades enquanto um indivíduo de direitos. A gente está lá para prestar um serviço, não para fazer um pré-julgamento daquele indivíduo, livre de qualquer crença religiosa, de qualquer preconceito anterior sobre aquele território, aquela comunidade que a gente tenha. A gente está lá enquanto indivíduos que recebem um salário, enquanto indivíduos que estão inscritos na divisão social e técnica do trabalho para prestar com excelência um trabalho de acesso aos direitos sociais. E para que a gente possa fazer isso com excelência, a gente precisa conhecer a política pública de assistência social, bem como suas diretrizes, seus princípios, seus aportes teóricos, éticos e políticos e também a rede de serviço socioassistencial existente no território. Não só da política de assistência social, mas a rede existente nas demais políticas setoriais. Os programas e projetos que ocorrem na saúde, na educação, no esporte, no lazer, nas demais políticas, para que a gente possa fazer os devidos encaminhamentos, tendo em vista que a orientação à acolhida é uma das principais seguranças em que o profissional ele é responsável para garantir essa segurança afiançada ao usuário. Outra situação importante é conhecer a realidade social e os aspectos históricos, políticos, econômicos e culturais que impactam e determinam o contexto social macro e também local. Ir além da superficialidade do caso, da comunidade, do território. Buscar compreender o que resultou, o que está por trás daquela situação de vulnerabilidade social. Buscando sempre conhecer as especificidades de risco e vulnerabilidade, tanto das pessoas com deficiência, como das pessoas idosas, as crianças, os adolescentes, a juventude, a população negra, as comunidades tradicionais,
as comunidades indígenas, a população LGBTQI+, as mulheres e os homens, de maneira geral. E acredito que a maneira não só de fazer com que você tenha acesso àquele direito, não só através do conhecimento dos arcabouços legais, mas também através de um fazer profissional qualificado, com uma escuta qualificada, uma percepção qualificada, totalmente pautada no respeito à dignidade humana, respeito à individualidade do outro, buscando atuar de maneira interdisciplinar e complementar às demais políticas. E sempre buscando visar que o direito social ele é algo que está para além da política de assistência social, mas a política de assistência social é uma das principais políticas que podem contribuir para que os direitos sociais sejam efetivados e que saiam desse abismo existente entre o arcabouço legal e a realidade. E é através de um fazer profissional comprometido que a gente consegue romper, ou pelo menos tentar romper, com essa lógica superficial do fazer do profissional da assistência social. Eu trouxe aqui algumas indicações de autores que tratam que são muito referenciados na discussão acerca da assistência social, não só da política de assistência social, mas da construção e da efetivação da assistência social enquanto direito de todo e qualquer cidadão que dela necessitar. Eu trouxe aqui alguns exemplos, como Ana Elizabeth Mota, Ias Beck, Aldaísia Esposati, Elaine Bering, Ivonete Bochetti, Vera Teles, Vicente Faleiros, dentre outros, uma gama de autores que nós temos aí, que vão tratar dessa questão da política de assistência social enquanto direito regulamentado pela Constituição Federal e os arcabouços legais que garantem o Estado enquanto promotor de direitos sociais. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui uma reflexãozinha final para a gente pensar um pouco. É uma citação de Vera Teles, na qual ela traz que espanta que essa pobreza persistente, conhecida, registrada e alvo do discurso político não tenha sido suficiente para construir uma opinião pública crítica capaz de mobilizar vontades políticas na defesa de padrões mínimos de vida, para que este país mereça ser chamado de civilizado. Então eu gostaria de deixar essa reflexão aí para vocês, para que a gente pensasse o quão cara é a política de assistência social, o quão cara para a garantia e a efetividade dos direitos sociais e humanos, para que o indivíduo ele possa ser contemplado em sua gama de especificidades, e para que o indivíduo ele possa ser tratado como um indivíduo de direitos, para que a gente possa, enfim, quem sabe um dia, chegar a chamar a nossa sociabilidade de civilizada, identificando todo e qualquer cidadão enquanto portador do direito primordial à vida e da garantia essencial para ter uma vida digna e de qualidade. Espero que vocês tenham gostado, foi um prazer estar aqui com vocês. Peço desculpas se deixou alguma coisa vaga. Eu vou deixar o material com o Moura, vou deixar esse slide com o Moura, vocês vão ter acesso a esse material também. Vou deixar o meu contato e vou estar à disposição para tirar maiores dúvidas. Acredito que também vai ser postado no Instagram do Moura Educacional, esse nosso bate-papo. E vocês podem colocar lá comentários, eu vou tentar também responder os comentários. E quem sabe no próximo vídeo nós não podemos esclarecer e contribuir melhor para que eu também aprenda com vocês um pouco mais sobre a política de assistência social. Foi um imenso prazer, agradeço novamente a todos vocês pela participação, espero que continuem aí com o Mix Live, assistindo todas as lives, buscando sempre cada vez mais conhecimento, lembrando que o conhecimento liberta, então vamos em frente, vamos buscar esse conhecimento, para que a gente, já dizia Rosa Luxemburgo, quem não se movimenta não sente as correntes que o aprisionam, então vamos nos movimentar para que a gente possa compreender melhor essa realidade social e de maneira efetiva contribuir para uma sociabilidade melhor. Agradeço imensamente ao Moura, a todos vocês, um beijão e foi um prazer imenso, viu? Tudo de bom.